Boa noite a todas, todes e todos. Vou compartilhar a tela. Obrigada pela apresentação linda, Marcelo. Chegou aí? Tá abrindo. Foi? Apareceu. Apareceu. Agora eu não vou ver você. Se der os 15 minutos, você me grita, por favor. Pode deixar. Bom, boa noite. Meu nome é Nayara Felizardo. Sou da UEM, norte do Paraná. Sou orientanda do professor Roger Colácios. Sou do programa de pós-graduação em História Política. O título da minha pesquisa, do mestrado, é Feminismo Matricêntrico no Brasil, as políticas para as mulheres mães no governo Dilma Rousseff. Porém, hoje eu trouxe para vocês outro título, né, que eu coloquei lá. Um título que conceitua o que é o feminismo matricêntrico, para a gente ficar nesse debate e para ajudar aí nas nossas pesquisas. Então, o meu objetivo hoje é apresentar o que é o feminismo matricêntrico e seus conceitos, bem como sua possibilidade de análises teóricas, né? Para a gente utilizar esse feminismo como teoria para as nossas pesquisas. A metodologia de hoje, eu vou retirar esses conceitos do livro Feminismo Matricêntrico, Teoria, Ativismo e Prática, do ano de 2016. Além de análises de alguns discursos, né? Uma análise quantitativa em sites oficiais do governo também. Então, o título que eu coloquei lá para o nosso debate de hoje é esse: Feminismo Matricêntrico, o assunto inacabado dos feminismos. E eu vou iniciar deixando uma pergunta para todos vocês, para todas e todos. Vocês conhecem, né, o que é o feminismo matricêntrico? Você já ouviu falar nesse feminismo? Depois vocês me respondem no final. Eu utilizo esse feminismo na minha pesquisa como uma teoria, né, de análise. Eu olho as políticas públicas no governo Dilma com o olhar do feminismo matricêntrico. Mas eu quero conceituar o que é ele. Então, o feminismo, ele é específico para as mulheres mães. Ele foi cunhado pela Andrea Riley, que é professora de estudos maternos na Universidade de York, em Toronto, no Canadá. E ela criou esse feminismo em 2016. Ela fez um estudo sobre teorias maternas com diversas pensadoras, Adrienne Ricci, Patricia Hill Collins, infinitas outras, assim, mais de 20 anos estudando, e ela concluiu que todos os feminismos esqueceram das mulheres mães, que por isso as mulheres mães precisam de um feminismo específico para elas. Ela diz, inclusive, baseado em Patricia Hill Collins, que até o feminismo negro esqueceu da maternidade negra. E que, por isso, nós, mães, precisamos de um feminismo só para a gente. Os feminismos e a sociedade em si não separa a mulher mãe da mulher que não é mãe. E precisamos, então, ter um olhar específico às demandas do nosso dia a dia, que é diferente das mulheres que não são mães, tá? Então, algumas características, alguns conceitos desse feminismo. Primeira coisa é considerar as demandas diárias das mulheres que são mães e diferenciar das que não são mães. Segunda coisa é olhar a maternidade na história, principalmente dos últimos 20 anos para cá, onde ela começa o estudo dela, no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Nos anos dourados, eu venho da história, então a gente chama de anos dourados ali, né? O período que se romantizava muito a maternidade, se convidava as mulheres a ser mães, né? A ficarem em casa. Ela estuda esse período para cá e ela vê que a maternidade sempre beneficiou os homens, sempre foi muito cômoda para os homens. Então, ela chama esse período, até hoje, de maternidade patriarcal. E ela diz que nós precisamos combater essa maternidade patriarcal. E o que é formada a maternidade patriarcal?
ela é formada por uma maternidade custodial, ou seja, a maternagem, a criação dos filhos, sempre ficou sob custódia, ou seja, nas costas das mulheres mães, e não dos pais, e não do Estado. A maternidade também, de 20 anos para cá, sempre foi normativa, ou seja, é uma norma. Nasceu mulher, tem que ser mãe, não pode escolher não ser mãe. E dos anos 80 para cá, a maternidade ela se tornou um novo momismo. Opa, deixa eu voltar aqui. O que seria um novo momismo? Seria o seguinte: tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com o meu filho. Antigamente, eu colocava ele lá num curso de natação e ia tomar um café com as minhas amigas. Agora, depois de 1980 para cá, eu tenho que fazer a natação com o meu filho. Então, se romantizou mais ainda, porque se eu não fizer a natação com o meu filho, eu vou me sentir culpada, né? Eu não tenho mais aquele tempo para mim. Especificamente, de 1990 para cá, ela tira esse conceito de uma pensadora chamada Sharon Hayes, vocês devem conhecer, a maternidade se tornou intensiva, né? Muito fruto do neoliberalismo. O que seria maternidade intensiva? Seria dar conta do trabalho fora de casa, do trabalho dentro de casa, e sempre dar conta do filho também. Além daquela culpabilização, né? Aquele toque de culpabilização. Então, ela fala que ela cria 10 pressupostos para conceituar a maternidade patriarcal. Que pressupostos são esses? Que ela chama pressupostos ideológicos da maternidade patriarcal. A maternidade sempre teve essencialização, sempre foi privada às mulheres, sempre foi individual a mulher-mãe. A maternidade ideal, ela é biológica, ou seja, só é perfeita, aquela família perfeita, a mãe que é mãe biológica. A maternidade patriarcal também é formada da naturalização. Nasceu mulher, tem que ser mãe, é natural da mulher, tem um útero, tem que ser mãe. Idealização, né? Estabelece um ideal de maternidade perfeita. Especialização, o chá da vovó não serve. A minha maternidade ela é muito especializada. Tem que ser com médicos do lado. Só vale o que o médico falar. Normalização, né? Restringe ali a maternidade ideal só com o núcleo familiar, pai, mãe, filho. Intensificação, que é o fruto do neoliberalismo, a gente tem que doar todo o tempo para o filho, além de lavar e passar, né, o trabalho de cuidado, o trabalho invisível. E despolitização, ou seja, a maternidade de 20 anos para cá, principalmente, né, ela sempre foi apolítica, ela nunca foi vista como algo político que serve para conquistar direitos e que tem que ter um olhar, né, do Estado. Então, essa soma de pressupostos, a Andrea chama de maternidade patriarcal. E ela fala que nós temos que combater isso. Combater de qual forma? Por meio de uma maternidade feminista. O que seria maternidade feminista? Seria todo tipo de prática de maternidade que desafia os aspectos da maternidade patriarcal, que fazem com que a maternidade seja limitante ou opressiva para as mulheres. E também maternidade feminista é aquela que busca igualdade de gênero dentro da maternidade. Nayara, 5 minutos. 5 minutos não dará tempo, mas vou só fechar aqui. Então, gente, dando continuidade, depois a gente volta. Ela diz também que a maternidade feminista, ela tem que se aliar a uma maternidade empoderada. O que seria uma maternidade empoderada? A gente tem que agenciar, buscar autonomia, buscar defesa e buscar ativismo, né? Para que a gente se empodere. Então, juntando a maternidade empoderada com a maternidade feminista, nós podemos combater o que ela chama de maternidade patriarcal. Como o tempo está acabando, eu vou pular aqui e eu quero, assim, deixar o convite para ler a Andrea O'Reilly, mas dizer que é o seguinte, ela utiliza o ativismo matricêntrico, como que eu vou praticar
a maternidade empoderada e feminista, por exemplo, dentro da maternidade negra. Eu vejo muito isso no Brasil, nos coletivos de mães, mães de Manguinhos, mães de Maio, mães de Leste. Então, por exemplo, no Brasil, existe uma maternidade, existe um feminismo matricêntrico negro? Sim, existe. E ela busca lá em Bell Hooks, em Patricia Hill Collins, em Angela Davis, a raiz, né, da maternidade negra lá na África, como que era, né, a sororidade, a coletividade, para trazer para cá, para o tempo presente, e para fazer um feminismo matricêntrico negro. Ela diz que também a maternidade lésbica, trans, queers e toda não binária é um tipo de transgressão à maternidade patriarcal, só por si já é, né? Porque é uma forma de repensar, remodelar a maternagem, né? Então, a Andrea, ela vai buscar, né? Deve-se imaginar e lutar por políticas e leis para um futuro, né? Para a reprodução e parentalidade não binária, para tirar das nossas costas esse peso da maternidade patriarcal. Ela também fala sobre a maternidade indígena, né? Não deixei de colocar no texto, depois a gente pode ler com calma, eu mando os links, né? Então, existe uma prática, ele é um feminismo não conhecido no Brasil, mas existe sim uma prática, a gente faz até sem denominar, né, o feminismo matricêntrico no Brasil, né, não só uma teoria, e ele está apto a ajudar e auxiliar mulheres através da sororidade, principalmente, eu não posso deixar de falar isso aqui, estou entre gigantes da maternidade, né, dos estudos da maternidade, principalmente na quarta onda feminista. Né? O que seria a quarta onda feminista? Seria a nossa onda do tempo presente. Nós temos a internet que chega na mãe indígena, que chega na mãe quilombola, né? O que falta mesmo é sororidade para a gente ir para as ruas e buscar. E isso tudo. Acho que é isso. Obrigada, Nayara. Eu queria fazer só 2 apontamentos enquanto eu te ouvia. Eu fiquei pensando muito na maternidade adolescente como também uma transgressão importante desse modelo de maternidade patriarcal, né? E, de repente, depois conversar melhor com você para eu poder me aprofundar um pouquinho mais nesse seu olhar e nessa teoria. E quando você fala da especialização, né? E eu tenho percebido que as mulheres mães, muitas das vezes, elas não estão só aliadas ali ao que o médico, o profissional especialista vai trazer, mas como elas estão se tornando as próprias especialistas para que aquilo que ou o filho necessita, ou ainda num viés de muita preocupação e extremo de ansiedade, é colocado, né, para... falam assim, a informação é importante, sempre é, né? Mas está se tornando uma obrigação toda mãe ter informação técnica, né? Que às vezes também não contribui tanto, e aí aquela medida de o que de fato contribui, o que não contribui, o que fortalece, empodera essa mulher, e o que só coloca ela, a coloca num lugar de ter que saber, não ter como buscar informação ou profissional, enfim. Fiquei aqui pensando algumas coisas com a sua fala. Muito obrigada, foi incrível. Obrigada a vocês. Depois a gente conversa. Uhum.